Curso prático: O poder do pensamento, parte 2. Aula 19. Olá. Eu sou Augustron. Sejam bem-vindos. Experimentos e conceitos da física quântica. Continuando. O gato de Schrödinger. Este experimento mental foi proposto pelo físico austríaco Erwin Schrödinger nos anos 20 do século XX. Um gato hipotético é colocado em uma caixa fechada e lacrada. No interior da caixa existe um dispositivo que contém um núcleo radioativo e um frasco de gás venenoso. A radioatividade é uma propriedade de certos núcleos atômicos instáveis, que para livrarem-se do excesso de energia, deixam escapar partículas, fótons, elétrons, etc. A este processo dá-se um nome de decaimento nuclear. O decaimento nuclear é regido pelas leis da mecânica quântica e, portanto, é um fenômeno probabilístico. Um núcleo radioativo como o da caixa no experimento de Schrödinger tem uma probabilidade de decair a qualquer momento, mas não podemos dizer exatamente quando. Quando o núcleo decai, emite uma partícula que aciona o dispositivo, que parte o frasco e mata o gato. Não sabemos com certeza se isso vai ocorrer ou não e quando. Isso ocorre de forma aleatória dentro da caixa. Passado certo tempo, a probabilidade de cada ocorrência é 50-51. Após o tempo passar, fica a pergunta do experimento: o gato estará vivo ou morto quando abrirmos a caixa? E resposta que a física quântica nos dá é que o gato está vivo, morto e nos dois estados ao mesmo tempo. Quem escolherá o estado do gato de Schrödinger é a consciência do observador. A função de onda nos diz que a realidade é um estado de sobreposição de possibilidades. Antes que o observador faça a escolha, são infinitas possibilidades. A partir do momento em que se decide qual estado se quer observar, a matéria responde à escolha do observador. Os objetos macroscópicos são potencialidades em sobreposição em um campo de infinitas possibilidades. Quando o observador colapsa a função de onda, escolhe o que quer, o objeto tende a se comportar da maneira que se escolheu. O objeto passa de infinitas possibilidades do oceano infinito de energia para uma onda de probabilidade. Recentemente, C.J. Mead e Coase observaram fenômenos de superposição de estados quânticos em sistemas, com grande número de partículas 3. Todo objeto é um potencial de energia imerso no campo de infinitas possibilidades. Este objeto pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Daí temos o termo superposição ou sobreposição de estados quânticos. Porém, quando você olha para aquele objeto, ele colapsa em energia potencial congelada para sua observação em seu ponto de vista. O paradoxo do amigo de Wigner. O físico Eugene Wigner, em 1967, também propôs um experimento mental, como uma extensão do experimento do gato de Schrödinger. Wigner chama um amigo para realizar o experimento do gato de Schrödinger. No entanto, Wigner ficará fora da sala onde o experimento será realizado. Neste caso, quem colapsaria a função de onda, o amigo ou Wigner quando retornasse para a sala do experimento e observasse? Este é o paradoxo do amigo de Wigner. Essa questão é levantada para estabelecer que a consciência é necessária para a medição do experimento. Mas Wigner supõe que a consciência é individual. Que cada um possui uma consciência como também possui um cérebro. No entanto, nós é que somos parte de uma consciência. Portanto, para resolvermos o paradoxo do amigo de Wigner, temos a lógica de que é necessária uma consciência única que realizará o colapso da função de onda. Assim, concluímos que não é a nossa escolha em estado de ego que realizará o colapso da função de onda, mas a nossa consciência em estado de potencial de onda, a base de organização do universo, o vácuo quântico. Quer uma ilustração de colapso da função de onda da consciência? Você está se aproximando de um semáforo. Você colapsa a função de onda escolhendo a luz verde para você seguir. Mas na pista que passará na frente do seu sentido, tem outro semáforo e vem vindo outro observador. Ela também colapsa a função de onda escolhendo a luz verde. E agora? Temos dois observadores escolhendo a mesma coisa. Quem irá decidir para quem a luz ficará verde? A inteligência infinita que tem todos os cálculos universais. A sua consciência em um estado transcendente. Parece lógico? Seja feita a vossa vontade. Princípio da incerteza de Heisenberg.
O movimento de objetos quânticos está sempre envolvido pela incerteza. Sendo assim, o mundo não é determinado por condições iniciais que duram para sempre. Todo evento de observação é potencialmente criativo e pode desvendar novas possibilidades. 2. O princípio da incerteza diz que não podemos medir, simultaneamente, a posição e o momentum, velocidade, de uma partícula. Esta formulação é devida ao físico alemão Werner Heisenberg, Nobel de Física em 1932. A física antiga é determinista. Diz que podemos medir com precisão a posição e a velocidade. No entanto, tudo no universo está em movimento, inclusive elétrons se movem mais rápido do que a velocidade da luz, 300 mil km por segundo. E quando observamos a velocidade, momentum, de um objeto quântico, não conseguiremos identificar com precisão a posição desse objeto. Quando medimos a probabilidade de determinada possibilidade, a incerteza faz parte. A probabilidade gera incerteza. Portanto, o princípio da incerteza de Heisenberg derruba o determinismo clássico, comprovando que tudo no universo é regido pela incerteza, podendo ser transformado sempre. O universo é um local de plasticidade e maleabilidade. Todo o universo é moldável à consciência do observador. Qualquer coisa que quiser ser alterada é uma possibilidade de infinitas possibilidades. A incerteza diz que não podemos com precisão dizer quando, exatamente. Contudo, as infinitas possibilidades confirmam que pode ser feito o que o observador escolher que seja feito. O efeito Zenon quântico. Demonstrou-se em laboratório que o ato de observar um átomo de um elemento radioativo, sem interrupção, faz com que ele fique nesse estado indefinidamente, enquanto se mantiver a observação, sem que ocorra o decaimento nuclear normalmente esperado. Não há transição para outros estados. O observador congela a realidade e impede as transformações que poderiam ocorrer. Isso acontece também na vida da pessoa. Porque tudo é formado por átomos. E quando a pessoa foca o pensamento dela em algo, isso congela aquilo de se materializar na realidade dessa pessoa. O físico Amit Goswami propõe a seguinte solução. Para que a probabilidade surja em nossa vida, é necessário ser. Por exemplo, o estado meditativo permite à pessoa vivenciar esse estado de ser. Ela deixa de observar o objeto quântico, fazendo com que o efeito Zenon deixe de atuar. Ele ainda diz mais. Que a criatividade quântica funciona melhor quando atuamos em forma de fazer e ser. Quando fazemos, geramos novas possibilidades. Quando somos, permitimos que a probabilidade se manifeste em nossa vida. Qualquer tipo de ação, pela não ação, gera o estado de ser. Por exemplo, se você for passear pela natureza e se manter no estado do agora. Viver o presente. Pode ser brincar com um animal de estimação. Praticar algum esporte ou atividade física. Apreciar um banho, prestando atenção nos detalhes do presente, isso atuará como uma forma de evitar o efeito Zenon. Um experimento caseiro que pode ser feito é o da panela com água. Pegue uma panela e molhe-a com água para que ela atinja uma temperatura específica. Coloque água e leve-a ao fogo alto. Deixe a panela tampada. Pegue um cronômetro. Marque o momento que você acendeu o fogo. E a cada 15 segundos, levante a tampa e permaneça 5 segundos observando para ver se a água está fervendo. Registre quanto tempo levará para que a água ferva. Agora repita o procedimento. Esfrie a panela com água. Coloque a mesma quantidade de água. Mas desta vez, não levantará a tampa da panela. Apenas observará alguns segundos antes do tempo total que levou para ferver a panela na situação anterior. O resultado esperado é que na primeira etapa, demore mais para que a água ferva. Pois você estará sob o efeito Zenon. Na segunda etapa, a água irá ferver em menor tempo. Repita o experimento algumas vezes e anote as suas conclusões. O tunelamento quântico, esta fantástica descoberta do fenômeno denominado como tunelamento quântico, é atribuída ao físico japonês Leo Esaki, Nobel de Física de 1973. A física quântica diz que existe a probabilidade de um elétron atravessar uma barreira com maior energia. A física clássica diz que o elétron tem que ser refletido nessa situação.
No entanto, o efeito de atravessar a barreira pode ser observado experimentalmente e é o princípio de tecnologias tais como os microscópios de varredura por sonda, onde os elétrons tunelam da superfície até a ponta microscópica do equipamento, sem que éstas se toquem. A razão para que este efeito ocorra é que o elétron, do ponto de vista quântico, pode manifestar o comportamento tanto de partícula como de onda. Nesta abordagem, o elétron é descrito como uma onda de matéria. Comportando-se como uma onda, podemos atribuir ao elétron uma probabilidade de reflexão e uma probabilidade de transmissão, que o elétron seja fletido ou transmitido pela barreira em potencial. A probabilidade de transmissão é extremamente sensível à amplitude do potencial e à largura da barreira. Assim, mesmo sem conter energia suficiente para atravessar a barreira, o elétron a atravessa por tunelamento, comportando-se como uma onda 1. A pedra atravessou a parede. Recentemente cientistas criaram uma partícula com a união de elétrons e fótons. Matéria e luz juntas. Deu-se ao conjunto o nome de dipolaritons. Essas novas partículas, feitas de luz e matéria, podem atravessar paredes 12. Aliás, agora a nova ciência conseguiu provar através desse experimento que a matéria pode atravessar a matéria. Ainda tem alguma dúvida de que tudo é uma única onda de infinitas possibilidades? O átomo de Bohr e o salto quântico, descontinuidade. O físico dinamarquês Niels Bohr, Nobel de Física em 1922, apresentou, em 1913, um modelo para o átomo de hidrogênio. Este modelo demonstrava a existência de órbitas estáveis para os elétrons em volta do núcleo, quantizadas, ou seja, só absorvendo energia na quantidade suficiente para saltar para uma órbita maior. Ele também afirmou que não é possível identificar a posição exata do elétron. Podemos apenas tratar de uma probabilidade do elétron estar em determinado local. Outra questão que também foi levantada a partir do átomo de Bohr é que o elétron, assim que recebe mais energia em determinada órbita, ele salta para uma órbita maior, desaparecendo da órbita de origem e emergindo do nada na órbita que exige maior energia. Ele foi quantizado. E sem passar pelo que a física clássica denomina de universo local. Contudo, o elétron trafega em descontinuidade. É o salto quântico. Desaparece de um local e aparece em outro mais rápido que a velocidade da luz. Pensamentos criativos nascem através de saltos quânticos, vindos de uma dimensão transcendente. Ao mergulharmos nesse mundo desconhecido, como no salto quântico da mente comum, encontramos os arquétipos que formam a essência do trabalho criativo. Arquétipos são as ideias primordiais de tudo o que existe. O físico indiano Amit Goswami afirma que pensamentos são objetos quânticos. Eles também se expandem em possibilidades, tornando-se sobreposições de muitos pensamentos possíveis, quando não estamos focando nestes pensamentos. Teoria quântica de campos. A teoria quântica de campos foi idealizada pelo físico inglês Paul Dirac, Nobel de Física em 1933. Ela considera que toda a matéria e toda a informação do universo é uma excitação de um campo fundamental de energia, vácuo quântico. Em 1928 ele desenvolveu a chamada equação de Dirac, descrevendo o comportamento relativístico do elétron. Daí partiu a ideia da existência do pósitron, a antipartícula do elétron, experimentalmente comprovada por Carl David Anderson, em 1932. Em 1929, Dirac apresentou sua famosa e importante contribuição à física, a teoria do elétron giratório. Portanto, mais uma vez um catedrático Nobel de Física apresenta fundamentos científicos que toda a matéria e toda a forma de energia presente neste universo só pode emergir de um campo primordial de tudo, o vácuo quântico. Totalidade e ordem implícita. O todo é enriquecido pela introdução da diversidade e pela realização da unidade da diversidade. A individualidade só é possível enquanto desdobramento do todo. A ideia atual do universo pode representar um estágio de um universo maior, um universo de luz. Até onde podemos perceber, esse universo de luz é eterno. Entretanto, a certa altura, alguns desses raios luminosos se juntaram e produziram a grande explosão, o Big Bang. Essa foi a afirmação do físico norte-americano David Bohm, que notou na teoria quântica a evidência de que existe uma ordem implícita em tudo que existe. E que a nossa percepção da realidade é apenas uma ordem explícita, explicada, das infinitas possibilidades existentes no universo.
Livros fundamentais com evidências científicas da nova ciência. Mentes interligadas, de Radin. Universo autoconsciente, Amit Goswami. O campo, Line McTaggart, A dança dos mestres Woolley, Gary Zikav. Transcendental Physics, Johann Carl Friedrich Zollner. A conclusão da nova ciência quântica. O que a física quântica já demonstrou até o momento é o suficiente para que toda a humanidade agisse de forma diferente do que vem agindo. Porque a questão da prosperidade pode ser resolvida simplesmente aplicando os princípios da mecânica quântica. E podemos ir mais além. Pode-se resolver qualquer problema que a humanidade esteja enfrentando atualmente: fome, miséria, doenças, guerras, crimes, preconceitos, desigualdade, desemprego, relacionamentos afetivos, a espiritualidade, etc. Aplicando os conceitos da física quântica, tudo estaria resolvido em um curto período de tempo. Porque estaríamos de acordo com as leis do universo. Por enquanto, ainda é uma minoria que tem este conhecimento disponível e aceitou a realidade como ela é. Uma outra minoria que também tem este conhecimento não quer que a maioria da humanidade tenha o conhecimento. É realmente um egoísmo medieval por objetivos notáveis de questão de poder e manutenção do status quo da humanidade. No entanto, graças a Deus, tem-se alguns corajosos seres humanos que não aceitam mais ver uma realidade contrária ao que poderíamos viver. Porque o status quo está estruturado na mentira e manutenção da mesma. Agora, a lógica e o raciocínio do nosso neocórtex cerebral, através de fundamentos coerentes, não aceitos pelo cérebro reptiliano, complexo R, estão de acordo com o apresentado cientista brasileiro, Hélio Couto, que nos mostra o seguinte: a realidade não é material. O que a matéria é apenas uma forma de organização da energia. Que no nível mais fundamental só existe energia. O que tudo está conectado no nível subquântico. O que tudo é onda e que, em última instância, só existe uma única onda. O que o observador cria a própria realidade. O que a matéria obedece à vontade do observador. O que a consciência continua após a morte. O que existem inúmeras dimensões além da terceira dimensão em que vivemos. O que é possível estudar tudo que existe nas outras dimensões. E descobrir a realidade de outras dimensões. Deixando de lado todas as historias que criaram sobre isso. O que tudo é consciência e tem consciência. O que a onda é consciência. O que toda a matéria tem consciência. O que uma única consciência está experienciando a si mesma de infinitas formas. O que existe um sentimento nesta única consciência, que é dominante, o amor. O que tudo que contraria esse sentimento cria condições que trarão infelicidade para quem o criou. E mais. O tudo no universo é consciência. A consciência permeia todo o universo. Todas as coisas são apenas expressão desta consciência. Só existe uma única consciência no universo todo. Energia e informação são a mesma coisa. O tudo no universo está informado. O tudo pode ser mudado alterando-se a informação daquilo. O tudo por ser resolvido com informação. A realidade última é energia e informação, que é uma só consciência. Qualquer informação pode ser transferida para qualquer outra consciência. A consciência é pura informação, que se pode acrescentar quanta informação se quiser na consciência. Os arquétipos existem e são informação. Existem outras formas de vida não terrestre, desta e de outras dimensões. Devem-se pesquisar as outras dimensões da realidade e as formas de vida que habitam nessas dimensões. Os exames médicos deveriam avaliar o corpo sutil, analisando os chakras. E concluindo, você cria a sua própria realidade. Muito obrigado. Lembre-se de assistir à próxima aula. Instituto Augustron.